18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 1 minuto. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, começando agora mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quinta-feira, 8 de abril. E o ano é 2021. Carime Leão, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Tá tudo tranks. Tá tudo tranks, tudo Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Carime Leão, olha só que legal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, olha só, hein, autorizou hoje testes de fase 3 de mais uma vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Uma maravilha, né, Carlão? É o imunizante desenvolvido pela biofarmacêutica Medicago do Canadá e da farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. O ensaio clínico aprovado para ser realizado aqui no Brasil representa a última etapa para a finalização da vacina e vai envolver 3.500 voluntários a partir dos 18 anos. Esta nova vacina, Carime, usa tecnologia de partícula semelhante a coronavírus e é aplicada em 2 doses com intervalo de 21 dias entre elas. E além do Brasil, os testes também acontecem no Canadá, Estados Unidos, América Latina, Reino Unido e Europa. O estudo também deve envolver aí 30 mil voluntários. Mais uma opção, né, Carime? Olha aí, isso mas vamos aguardar com muito otimismo. Estamos conseguindo, né, Carime? Essa Exato. Questão da vacinação tá andando aí. 6:02, boa noite. 18 horas. E no programa de hoje você vai acompanhar os detalhes da operação da Polícia Federal que apura fraudes em contratos da Prefeitura de Rio Preto da Eva com recursos do INCRA. Você vai conhecer os detalhes da carta que indígenas brasileiros enviaram para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos mostrar o balanço da primeira etapa do estudo COVAC Manaus, que vacinou 5 mil servidores das áreas de segurança pública e educação do Amazonas. E vai conhecer a triste realidade dos trabalhadores da saúde da linha de frente do combate à Covid-19 que pegaram a doença durante a aplicação da primeira dose e agora ficaram sem vacina aqui em Manaus. 6 horas e 3 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, as principais notícias do dia você confere aqui nesta quinta-feira, mais uma edição do 18 horas para você. Vamos juntos até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E agentes da Polícia Federal cumpriram na manhã de hoje 7 mandados de busca e apreensão na Operação Envio, que apura fraudes em contratos da Prefeitura de Rio Preto da Eva com recursos do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O prejuízo provocado pelas irregularidades é estimado em R$4.883.000. 5 mandados foram cumpridos em Manaus nas primeiras horas da manhã de hoje. Um mandato foi cumprido no município de Rio Preto da Eva e um também na cidade de Recife, em Pernambuco. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Vamos acompanhar. A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou na manhã de hoje a Operação Envio, com o objetivo de investigar crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em um convênio firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Prefeitura do município do Rio Preto da Eva, para a realização de obras de recuperação nos ramais de acesso às comunidades rurais do município. Tudo isso aconteceu nos anos de 2017 e também 2018. Durante a ação, os policiais federais cumpriram 7 mandados judiciais de busca e apreensão, sendo 5 em Manaus, 1 no município do Rio Preto da Eva e outro na cidade do Recife, em Pernambuco. Segundo o delegado da Polícia Federal, há indícios de direcionamento nos processos de dispensa de licitação realizados pela Prefeitura do município, que culminou na contratação de empresas alvos desta operação. Indício de que houve direcionamento por parte do secretário municipal de Rio Preto da Eva, que culminou na contratação das empresas alvos da operação. Há indícios também de superfaturamento consistente no pagamento por serviços inexecutáveis ou parcialmente executados. Como é que ocorria esse desvio?
operações e era feito pagamento integral por serviços que não eram prestados. A CGU chegou a apurar um desvio de quase 5 milhões. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir uma pena de até 30 anos de prisão. Nathalie Moraes para o 18 horas. E olhem, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 30 anos de reclusão. Carlão, como mencionou aí a repórter Nathalie Moraes, e foram alvos da operação da Polícia Federal o vereador Jean Araújo Félix, eleito em 2020 pelo MDB, além de Isael Carvalho de Araújo, Francisco Rodrigues de Oliveira Lima, Cristiane Batista da Silva, Francisco Ribeiro Rocha, Gilson de Oliveira Passo Júnior, José Lucas Araújo Félix e as empresas MRP Celso Serviços e Construções, CEPA Construções e Postos Limitada e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Rio Preto da Eva. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério da Saúde começou a distribuir hoje mais 4,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, o Amazonas receberá apenas 1,2% de toda a remessa, ou seja, apenas 53 mil doses. São 30.750 de AstraZeneca e 23 mil de Coronavac. E com essa nova remessa, o Amazonas passa de 1.200.000 doses contra a Covid-19 recebidas do governo federal. E até às 5 da tarde de hoje, 603 mil doses haviam sido aplicadas, sendo que 460 mil receberam a primeira dose e 143 mil as 2 doses necessárias para garantir a imunidade satisfatória. E a vacinação teve um novo ritmo nos últimos 5 dias, depois que a Prefeitura decidiu antecipar a vacinação para todos com 18 anos ou mais que possuem alguma comorbidade. Agora, a média diária de vacinação está em torno de 6 mil. Mas vale lembrar que já chegamos a vacinar num único dia mais de 15 mil pessoas. Bom, e com isso, Manaus já tem 11,7% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 99% dos profissionais de saúde foram imunizados. 95% das pessoas com mais de 80 anos também foram imunizadas. A Prefeitura conseguiu vacinar ainda 92% da população de 70 a 79 anos e 91% dos que têm entre 65 e 69 anos. O percentual mais baixo alcançado até agora é da população entre 60 e 64 anos, com percentual de 86% já vacinados. E dos 10 municípios mais populosos do Amazonas, apenas Manaus, Humaitá e Itacoatiara estão com mais de 60% da população programada para ser vacinada neste momento, imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os dados foram consultados no site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas na manhã da quarta-feira. Os municípios com mais habitantes aqui no estado, segundo o IBGE, são Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tabatinga, Maués, Tefé, Manicoré e Humaitá. Desses 10 municípios, Itacoatiara é o que tem maior percentual da população programada com a imunização, que completa 59,1%. E em seguida vem Tabatinga com 35,4%. Em terceiro lugar está Manicoré com 20,9% do previsto vacinado. Manaus aparece em quarto lugar com 18,6% do programado imunizado com a segunda dose. E hoje foi dia de vacinar as pessoas de 35 a 59 anos aqui em Manaus com doenças pré-existentes. Amanhã será a vez do grupo entre 30 e 34 anos e sábado dos que têm entre 18 e 29 anos que tenham as comorbidades, diabetes, cardiopatias e obesidade mórbida, ou seja, com índice de massa corporal igual ou superior a 40%. É importante, lembrar, vale sempre aí a pena lembrar, que para ser vacinado é necessário apresentar o laudo, cópia e original e cópia que comprove aí uma das 3 condições de saúde exigidas para esta etapa da campanha: diabetes, obesidade ou cardiopatias, além de documento de identificação com foto e o CPF.
Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas investe quase 5 milhões de reais em material de reforço escolar, enquanto que os trabalhadores da educação pedem investimento em material tecnológico para as aulas remotas. Para o sindicato da categoria, o investimento não vai ter o alcance esperado e a verba da educação deveria ir para vacinas para professores e alunos em meio à expectativa aí da terceira onda. A reportagem é de Odineia Araújo. O Diário Oficial do Estado publicou no dia 5 de abril a compra de material paradidático da coleção Escala Educacional. São cadernos de reforço escolar integrado e, de acordo com a Secretaria de Educação do Amazonas, vão ser usados na promoção do reforço escolar em atendimento aos alunos do Ensino Fundamental 1 na capital e interior. O contrato com a empresa editora SEI Limitada é no valor de mais de R$4.728.000. A SEDUC justifica que a editora detém a exclusividade na distribuição e comercialização desse material em todo o país e que o preço da proposta é compatível com os preços praticados no mercado. Mas para a presidente do Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, o investimento seria muito bom se não estivéssemos em uma pandemia. Ela diz que o investimento é muito alto para um retorno mínimo e defende que o valor deveria ser investido no ensino remoto, na compra de tablets ou outros equipamentos, tanto para alunos quanto para professores. Neste momento, se deveria estar investindo em material de uso tecnológico para trabalhadores e alunos, e não gastando uma quantia tão alta para cadernos de reforço que com certeza não terão o mesmo alcance devido ao momento em que vivemos. O Amazonas prevê uma terceira onda do Covid-19. O que deveríamos estar fazendo era investimento para proteger a vida dos trabalhadores e dos alunos. A preocupação da possível terceira onda da Covid-19 tem tomado conta dos servidores públicos da educação em meio aos rumores de retorno às aulas presenciais em maio. Por conta da situação já reconhecida pelo próprio governo do estado, outro sindicato que representa professores e pedagogos de Manaus, o Aspron Sindical, aprovou o estado de greve no dia 31 de março contra o retorno às aulas sem que os trabalhadores estejam vacinados. É o que informa a presidente da entidade, Elma Sampaio. O governo vem flexibilizando e sinalizando o retorno das aulas presenciais para o mês de maio. Então, diante de tudo isso, nós, do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, realizamos uma Assembleia Geral no dia 31 de março, onde foi aprovado o estado de greve. E nós não aceitaremos retornar para as escolas sem que estejamos imunizados, nós professores e toda a comunidade escolar. Hoje, o governador Wilson Lima reconheceu e admitiu a possibilidade da terceira onda, e para nós é incompreensível que as aulas possam retornar no mês de maio. Se isso acontecer, vai ser uma grande catástrofe. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o assunto agora é Amazônia. Indígenas brasileiros, junto com um grupo de 199 organizações da sociedade civil, divulgaram uma carta que foi enviada ao governo americano, avisando que um próximo acordo de cooperação entre os Estados Unidos e a administração do presidente Jair Bolsonaro poderia trazer um risco para o meio ambiente, direitos humanos e a democracia. Karime, a repórter Júlia Gomes conta agora pra gente sobre os detalhes dessa carta encaminhada ao presidente Joe Biden. E ela também ouviu representantes indígenas aqui do Amazonas sobre essa iniciativa. Vamos conferir a reportagem. As informações foram divulgadas apenas nesta semana, mas a carta ao presidente americano foi enviada ainda no mês de março. Representantes de povos indígenas do Brasil estão pedindo ao governo dos Estados Unidos para serem incluídos na elaboração do Plano para a Proteção da Amazônia, que está em discussão com o governo brasileiro. Eleito com a proposta de enfrentar o desafio das mudanças climáticas, Joe Biden chegou a citar o desmatamento da floresta amazônica brasileira como um dos seus focos de atenção durante o debate ainda na campanha presidencial. A carta, que é assinada por Sônia Guajajara,
Câmara, coordenadora nacional da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade que agrupa o maior número de organizações indígenas no país, destaca que a conservação das florestas é maior nos territórios indígenas e menciona ainda seu papel estratégico e fundamental para a preservação da Amazônia. Yura Marubo, presidente do Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena no Amazonas, afirma que todos os esforços dos povos indígenas para a preservação da Amazônia já não são suficientes apenas no território nacional e que, por isso, a solução pode estar na ajuda internacional. Não temos uma ação que possa coibir esse desmonte, essa devastação que está ocorrendo em nossa Amazônia. O que nos resta é fazer acordos de cooperação junto com governos estrangeiros, e aí incluir os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, para forçar o governo brasileiro a entender que a preservação da Amazônia tem tudo a ver com a preservação do mundo. Yura Marubo acredita ainda que a iniciativa trará resultados positivos, forçando o governo federal a rever as políticas públicas ambientais. E esse pedido de fazer parte desse grupo, desse comitê que vai tratar do meio ambiente é de suma importância, porque a credibilidade que nós não estamos tendo no nosso estado, no nosso país, está sendo feita nos Estados Unidos. Isso é uma saída inteligente, é uma saída, a meu ver, que trará consequências positivas e forçando dessa vez o governo brasileiro a tomar decisões favoráveis pela proteção do meio ambiente. A carta lista ainda como problemas da gestão do presidente Bolsonaro não só o aumento no desmatamento desde 2019, mas o apoio a projetos de lei que permitiram mineração em terra indígena, o fim dos processos de demarcações de terra, a falta de ações para retirar invasores das terras já demarcadas e o enfraquecimento de órgãos de fiscalização ambiental. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, vamos conferir aí a previsão do tempo. Nós estamos tendo aí dias ensolarados. E agora à noite, Karime Leão, nesta quinta-feira, vai chover? Vamos saber aí. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. E a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 49%, podendo chegar até a 92%. 6h23, boa noite. Olha, em estado de greve, trabalhadores da Rede de Saúde Pública do Amazonas realizaram na manhã de hoje um ato de protesto na frente da Assembleia Legislativa do Estado. A manifestação foi para cobrar do governo direitos e benefícios trabalhistas, como o pagamento das datas bases atrasadas há 4 anos e também melhores condições de trabalho. O detalhe aí, vamos lembrar, que o governador Wilson Lima congelou os salários do funcionalismo estadual até o ano de 2021. Em julho de 2019, a pedido do governo, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que ficou conhecido como o pacote de maldades. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, Cleidinir Francisca do Socorro, disse que a manifestação foi para pressionar o governo do estado a repor as perdas salariais de mais de 23% das datas bases atrasadas dos anos de 2016, 2017, 2020 e também 2021, além da progressão e promoção do plano de cargo, carreira e salário, que estão atrasadas desde 2012, e o pagamento do ticket alimentação em pecúnia. Ou seja, em dinheiro, né, Carlão? E a presidente do sindicato também adiantou que a categoria está entrando com uma ação na justiça contra o governo do estado para obrigar o pagamento das perdas. Vamos conferir o que ela disse, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, Cleidinir Francisca do Socorro. Esses companheiros, eles merecem ser valorizados. Nós precisamos valorizar nossos profissionais que hoje, nesse período de pandemia, eles estão aí diuturnamente ajudando a salvar a vida da nossa população. O Cid de Saúde, através da nossa assessoria jurídica, o Dr. Jorge Guimarães, já entrou para que o nosso auxílio
E logo estou dando também outra notícia, está sendo protocolado também pelo Cid Saúde uma ação a favor das nossas perdas salariais, obrigando o governo do estado a pagar nossas perdas salariais. Para tentar conter aí o ânimo dos trabalhadores da saúde, o governo do Amazonas vai pagar este mês um abono salarial no valor do vencimento de cada um. 18 horas. Economia. A produção industrial do Amazonas teve queda de 10,9% em janeiro de 2021 em relação a dezembro do ano de 2020, período em que o Amazonas teve o segundo pico da pandemia de Covid-19 no estado, e em fevereiro apresentou nova queda em relação a janeiro de 0,9%. Os números são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. A variação foi semelhante à média nacional, que sofreu queda de 0,7% em fevereiro. A diferença é que a indústria amazonense apresentou queda acentuada de 10,9% em janeiro, durante o pior momento da pandemia aqui no estado, e também em dezembro de 2020, com menos 5,7%. Meses em que a indústria nacional registrou variação positiva de 0,4% em janeiro e 0,8% em dezembro. E na comparação entre o resultado de fevereiro de 2021 com o mesmo mês do ano anterior, houve queda de 9,9% em nível nacional. O desempenho da indústria no mesmo período foi positivo, 0,4%. E no acumulado do ano, a variação foi de menos 9,8%. E esse resultado do Amazonas na variação acumulada do ano foi o segundo pior entre as unidades pesquisadas em fevereiro. Em nível nacional, o desempenho da indústria no mesmo período foi positivo de 1,3%. Os dados completos dessa pesquisa do IBGE você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo Mix 18 horas. E mesmo com uma oferta menor, as vendas de Páscoa foram boas para os empresários amazonenses, segundo a Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas do Estado. E o resultado foi positivo até em comparação ao resto do país, que ainda tenta vender os ovos e outros produtos de Páscoa que ficaram nas prateleiras dos supermercados, justamente devido ao fechamento do comércio de forma presencial em muitos estados. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Em muitas cidades brasileiras, os ovos e produtos de Páscoa ainda estão nas prateleiras dos supermercados. Isso porque muitos consumidores não conseguiram comprar até o feriado no último domingo. Isso devido às medidas de restrição mais rígidas e o fechamento do comércio por causa do avanço da pandemia de Covid-19 na maioria dos estados. A indústria de chocolate e os supermercados até fizeram um acordo para seguir vendendo os produtos de Páscoa por mais tempo, até meados de abril. Mas aqui no Amazonas, que ao contrário do país não está em lockdown e segue com as medidas de flexibilização, as vendas foram boas, segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, Azuri Benzion. Ele explicou que este ano, devido ao Estado ficar em lockdown logo nos meses de janeiro e fevereiro, por conta da segunda onda de Covid no Estado, os empresários foram mais cautelosos, reduzindo os estoques de ovos e produtos de Páscoa, mas diz que ninguém saiu no prejuízo. Esse ano, nós, justamente no período em que nós estávamos com a Páscoa, já que seria abril, janeiro e fevereiro estava fechado, então estava em lockdown a cidade. E é muito difícil você fazer uma previsão de compra não sabendo quando você vai voltar ao normal. Então, houve oferta, mas não foi uma oferta que sobrou muito, ou seja, foi uma compra reduzida, e com isso, com certeza, a Páscoa foi boa, não faltou produto, e os empresários que investiram na Páscoa tiveram um bom resultado de vendas. Os números oficiais da venda da Páscoa de 2021 ainda não foram divulgados, mas a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de queda nas vendas de 2,2%, em comparação à mesma data do ano passado,
que foi considerada muito ruim, com retração de 28,7%. Se confirmada, essa expectativa vai ser o menor faturamento em 13 anos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 supermercados em bairros, desta vez aí foram da Zona Norte de Manaus, foram vistoriados pela Central Integrada de Fiscalização. Carlão, os estabelecimentos estão sendo acompanhados devido às constantes denúncias de aglomeração e possível descumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação e traz os detalhes pra gente. Dessa vez, a Central Integrada de Fiscalização realizou somente orientações nos 6 estabelecimentos visitados sem autuações. Nesta ação, foram fiscalizados supermercados nos bairros do Nova Cidade, Cidade de Deus e Cidade Nova. Além de cobrar as medidas sanitárias preventivas contra o novo coronavírus, os fiscais também observaram as mercadorias e as condições dos equipamentos nos locais. Apesar de não encontrarem irregularidades, os agentes dos órgãos que compõem a Central Integrada de Fiscalização precisaram fazer algumas orientações. O fiscal sanitário da Visa Manaus, Fabrício Barros, enfatizou a importância do uso correto de máscaras, de álcool em gel nesses estabelecimentos. Hoje, na verdade, a gente continuou fazendo essa fiscalização conjunta da Visa Manaus, juntamente com o PROCON e a FVS, juntamente com a Polícia Militar, onde a gente percorre os bairros da cidade inteira de Manaus. Claro que são escolhidas zonas, e diariamente a gente vem fazendo essas inspeções ainda dentro do contexto da prevenção da disseminação da Covid, Então hoje, como eu disse, nós viemos nesses supermercados, o balanço aqui hoje foi mais uma questão de orientação sanitária, tá? Hoje não aconteceu, pelo menos agora na parte da tarde, nenhuma autuação, porém foram prestados esclarecimentos, para os representantes, para os gerentes dessas lojas, a respeito da manutenção das medidas de prevenção, dentre aí o espaçamento, a questão da disponibilização de álcool gel, do asseio geral dos carrinhos, das próprias lojas, tem a questão também do controle de entrada, que é bem difícil ser cumprido, infelizmente. Os locais vistoriados pela Central Integrada de Fiscalização são definidos a partir de denúncias da população que são feitas ao 190. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E com a fiscalização, a Sovel da Amazônia foi multada em R$330 mil pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas após a fiscalização de analistas ambientais no Lago da Colônia, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Karime, o vídeo da denúncia feita por moradores foi mostrado pelo vereador Mitoso do PTB durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores Kennedy Marques do PMN, Ramon Mandel do Podemos e Rodrigo Guedes do PSC da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais estiveram no local no início da semana e constataram a poluição. A poluição causada pela Sovel também foi confirmada pelos técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que aplicaram a multa à indústria. A atividade de reciclagem da empresa foi embargada. 18 horas. E uma pesquisa feita pela startup de gestão de finanças pessoais, a Mobiles, a partir de dados de mais de 133 mil usuários de seu aplicativo, mostra que os brasileiros estão mais preocupados com os estudos neste início de ano do que estavam no ano passado. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, os gastos com educação aqui no Brasil cresceram 50% em comparação com a média registrada no começo do ano passado. As informações são do Valor Invest. 18 horas. Terminou hoje a primeira etapa da pesquisa Covac Manaus com servidores das áreas de segurança pública e educação do Amazonas. O estudo vai acompanhar 10 mil funcionários públicos vacinados, aí que 5 mil deles foram vacinados. Até ontem, 682 profissionais da segurança foram imunizados com a primeira dose. Rodrigo Soares tem mais detalhes sobre essa primeira etapa do estudo. Vamos acompanhar. A
pesquisa COVAX Manaus visa identificar se a aplicação da Coronavac em pessoas com comorbidades terá impacto na prevenção de formas mais graves da doença em Manaus, onde predomina a variante P1 do vírus. Nesta quinta-feira, dia 8 de abril, terminou o atendimento de servidores das áreas de segurança pública e educação do Amazonas no projeto COVAX Manaus. A iniciativa vai acompanhar 10 mil funcionários públicos, vacinando 5 mil deles. Até esta quarta-feira, 682 profissionais da segurança foram imunizados com a primeira dose. O médico infectologista, especialista em saúde pública da Fiocruz Amazônia, Marcos Lacerda, coordenou o estudo e faz um balanço desta primeira etapa do projeto. O estudo COVAX Manaus, hoje, dia 8 de abril, concluiu uma primeira etapa muito importante, que foi a primeira dose de Coronavac em mais de 5 mil profissionais da educação e da segurança pública entre 18 e 49 anos, lotados aqui em Manaus. Essas eram pessoas que apresentavam alguma das comorbidades do Ministério da Saúde para vacinação em grupo prioritário. Foram doses extras, não aquelas distribuídas pelo Programa Nacional de Imunização, doses exclusivas para pesquisa, e isso fez com que mais de 5 mil pessoas a mais em Manaus fossem vacinadas nesse período. Conforme os pesquisadores, o Amazonas é observado como estudo da fase 4, que é conhecido como estudos da vida real, aplicando a vacina em pessoas que são altamente expostas ao coronavírus no seu exercício profissional. Até o início de maio, a gente conclui a vacinação completa dessas pessoas, passam a ser seguidas, então, durante 12 meses, para que a gente possa acompanhar a quantidade de anticorpos produzidos pela vacina e identificar quais são as pessoas que têm maior ou menor facilidade no desenvolvimento desses anticorpos. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e pode chegar até 87%. 6h43, boa noite. Mix. O advogado Marcelo Oliveira Gonçalves, de 40 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira suspeito de tentar praticar feminicídio contra a ex-namorada, uma jovem de 22 anos que não teve a identidade divulgada. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano no bairro Aleixo, na zona centro-sul da cidade. E a delegada Débora Mafra, titular da especializada em crimes contra a mulher, comentou a respeito dos ferimentos sofridos pela mulher. Abre aspas, ela disse o seguinte: ela sofreu uma pressão craniana e tem marcas no pescoço e nos olhos. Fecha aspas, disse a titular da especializada em crimes contra a mulher, a delegada Débora Mafra. 18 horas. No último dia 3 de fevereiro, depois de inúmeras polêmicas, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou a suspensão do contrato do governo do Amazonas para o aluguel do jatinho, que atenderia o governador Wilson Lima. O valor do aluguel é de 9,3 milhões de reais. Mas agora, depois de 2 meses, o juiz Rony Frank Torres Stone tornou sem efeito a liminar que suspendia a homologação do pregão eletrônico do serviço de fretamento do jatinho do governador. Ora, detalhe, em redes sociais, o governador Wilson Lima declarou que não assinou qualquer contrato de aluguel de jatinho e que determinou que o processo de contratação fosse revisto. Vamos saber mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. No início do mês de fevereiro, o juiz Flávio Henrique Farias, da Central de Plantão Cível, determinou a suspensão da contratação de um jato executivo pelo governo do Amazonas. Uma licitação para a contratação da aeronave foi homologada no último dia 22 de janeiro. A empresa que venceu o pregão eletrônico deu um lance de mais de 9,3 milhões de reais. A suspensão havia sido requerida pelo então deputado
deputado estadual Wilker Barreto. Depois, o desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chícharo indeferiu um pedido de efeito suspensivo formulado também pela Procuradoria-Geral do Estado e manteve a decisão do juiz Flávio Farias, o que reforçou a proibição de novos contratos ou a contratação de novos serviços que resultem no aumento de gastos que não sejam relacionados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Na nova decisão, o juiz Ronier Stone defende o contrato afirmado e disse que os serviços de fretamento aéreo são utilizados continuamente pelo governo do Amazonas há muitos anos e a sua indispensabilidade e relevância para as ações de logística do Executivo são atestadas pela Secretaria de Estado da Casa Militar e não cabem ao Poder Judiciário questionar o que é ou não essencial para uma gestão pública. O autor da ação popular, o deputado estadual Wilker Barreto, lamentou a decisão. Mas eu não concordo com os argumentos colocados pela Procuradoria-Geral do Estado, pelo governo, que quis sustentar que gestões passadas utilizavam, certo, que na minha opinião de forma equivocada, mas aqui deste ano nós temos um agravante, nós temos uma pandemia, nós temos um estado que tem o seu povo passando fome, o seu povo nas ondas, primeira e segunda onda, sem leito, sem oxigênio, e um governador gastando 9 milhões, querendo gastar 9 milhões de jatinho, certo? O que eu questiono é a tomada de decisão. Se gastou 1 milhão com a distribuição de peixe na segunda Semana Santa e quer se gastar 9 milhões de jatinho para o conforto do governador, tenho certeza que nós iremos contar com a sensibilidade do Tribunal de Justiça para não permitir que despesas desnecessárias, certo, possam tirar do povo tão sofrido do Amazonas o direito de viver e de comer. Vale lembrar que em um ano marcado pela crise econômica e falta de recursos para combater a pandemia do novo coronavírus, a gestão do governador Wilson Lima já gastou mais de 7,2 milhões de reais em dinheiro público em viagens com a cúpula do governo, usando jatos executivos fretados sem licitação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em uma cidade marcada por escândalos de fura-fila na vacinação, trabalhadores da saúde da linha de frente do combate à Covid-19 que não pegaram a doença durante a aplicação da primeira dose ficam sem vacinas em Manaus. A aplicação da primeira dose encerrou dia 19 de março. Os servidores foram orientados a fazer um novo cadastro, mas de acordo com eles, não há previsão de quando haverá novas doses de vacina. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O farmacêutico bioquímico Sandro Moretti, que desde 1996 trabalha no Serviço Público de Saúde do Amazonas, foi imbatível durante todo o primeiro ano da pandemia. Mas no começo desse ano, em meio à luta diária contra a Covid-19, na maternidade de Alvorada e no Hospital Universitário Getúlio Vargas, foi infectado pelo novo coronavírus. Pior que isso, a Covid não veio como uma gripezinha. E Sandro teve de ser internado devido a comorbidades, e isso há poucos dias de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso aconteceu quando já faltava assim, mais ou menos uns 3 dias, né, para que o meu grupo da área da saúde pudesse ter acesso à vacina. Então, 3 dias antes de ter acesso à vacina, eu peguei a infecção. Aí, com isso, não pude tomar a vacina nesse período, né? Nem no período que eu estava com a infecção e aí esperando passar aquele, né, todo o processo de melhora dos sintomas, tudinho, e o meu caso ainda foi um pouco mais atípico, porque apesar de eu já ter não estar mais com sintomas, mas o meu teste continuava dando ainda a presença do vírus. Somente no dia 9 de março, o exame de Sandro indicou que ele estava livre do coronavírus e, conforme a orientação do Ministério da Saúde, teve de esperar 4 semanas para poder se vacinar. Só que no dia 19 de março, encerrou o prazo para a aplicação da primeira
primeira dose da vacina em Manaus. No dia 29 de março, a Secretaria Municipal de Saúde enviou circular orientando os servidores que não tinham recebido a primeira dose a fazer um cadastro e esperar, sem previsão, porque perderam o direito à prioridade. Ou seja, Sandro e outros colegas da área foram condenados a voltar ao combate contra o coronavírus sem a proteção da vacina a que tem direito. E nós estamos retornando ao nosso trabalho. Nós estamos de novo aqui na frente, trabalhando, se expondo de novo. Pode ter que nós tenhamos uma janela de imunidade por ter sido infectado, pode também não ter, não tem nada realmente de concreto nisso. Ou seja, então nós pegamos a doença, né, por estar em exposição no nosso, né, na nossa atividade. Não sou só eu, tenho outros colegas também que estão nessa mesma situação e a gente fica atônito, porque tem que fazer um cadastro. Tudo bem que tenha que fazer o cadastro, mas que se tenha uma luz para dizer, olha, faça o cadastro é até o dia 10 de abril e possivelmente nós vamos estar já agendando vocês para o final de abril, para o início de maio, não assim, não tem uma data definida, iremos ver quando podemos atender. Sandro Moretti disse que se sente injustiçado, enquanto ele arrisca a vida diariamente sem direito à primeira dose da vacina. Escândalos de fura-fila em Manaus são manchetes na imprensa. E aí a consideração é o funcionário público. Agora, se fosse uma situação, por que você não tomou? Porque eu não quis, eu fiquei enrolando, fiquei com... É outra coisa, mas não foi uma coisa voluntária do servidor que não quis ir tomar. O 18 Horas tentou ouvir a Prefeitura de Manaus e a Fundação de Vigilância em Saúde para saber por que não houve reserva de doses para os trabalhadores doentes e quando esses trabalhadores vão receber a primeira dose é a que tem direito. Mas até o fechamento da reportagem, não recebemos retorno. Odinei Araújo para o 18 Horas. 18 horas. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, comemorou a liberação do asfaltamento de 52 quilômetros do trecho C, entre os quilômetros 198 e 250 da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O ministro garantiu que a pavimentação da rodovia vai começar ainda este ano e assumiu o compromisso de torná-la referência de governança ambiental. 6h52, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas recebeu denúncia de maus tratos a policiais presos vítimas de Covid-19 em Manaus e instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar o caso. Segundo a denúncia, os policiais que estão detidos estão doentes com sintomas de Covid-19 e sem assistência. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. A denúncia foi apresentada por meio da Vigilância Sanitária Avisa Manaus. Segundo os denunciantes, os policiais presos no Batalhão de Guarda do Monte das Oliveiras, o presídio da Polícia Militar do Amazonas, estariam doentes com sintomas da Covid-19, sem assistência médica e ainda, segundo o denunciante, um dos detidos teria sido internado e entubado no Hospital Delfina Aziz. Um outro policial foi até o hospital, mas retornou ao centro de custódia e os demais estariam confinados sem assistência médica alguma. A investigação foi instaurada pela promotora Marcele Cristine, da 61ª Promotoria de Justiça, especializada no controle externo da atividade policial e publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas desta terça-feira. Por meio de nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que realizou os serviços de sanitização no local e higienização dos colchões nas dependências do núcleo prisional, onde os policiais são mantidos sob custódia, e que aos presos são disponibilizados teste do Covid-19, mutirão de vacinação contra H1N1, distribuição de medicamentos e acompanhamento médico tanto para os casos de policiais que recebem tratamento em hospitais, quanto para os que, por determinação judicial proferida ainda no ano passado, estão aguardando a decisão em casa. Segundo a corporação, atualmente dentro da unidade prisional permanecem apenas 7 confinados, mantendo o distanciamento de acordo com as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, informa o diagnóstico de 960 novos casos de Covid-19, totalizando 355.987 o total de casos aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 25 mortes por Covid-19, elevando para 12.202 o total de mortes no estado do Amazonas. E o Brasil hoje bateu mais um recorde de mortes por Covid-19. Foram registradas 4.249 mortes em 24 horas, de acordo com informações do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E também foram registrados mais de 86 mil novos casos em 24 horas. O país totaliza hoje, com informações do Ministério da Saúde, 13.200.000 casos confirmados de Covid-19, com 341 mil mortes. O país também registra 11.600.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Por mais esforço que as autoridades façam para mostrar trabalho, a imunização das pessoas contra a Covid-19 no Amazonas ainda é muito lenta. De acordo com os números oficiais do governo do estado, até ontem apenas um pouco mais de 144 mil pessoas haviam recebido as 2 doses do imunizante. Não é preciso dizer que de nada ou quase nada vale tomar apenas a primeira dose, segundo os próprios fabricantes das vacinas. Manaus chegou a vacinar mais de 15 mil pessoas por dia, como aconteceu nos dias 8 e 9 de fevereiro. Esses números nunca mais foram repetidos. Nesta semana, a média foi de 5 mil pessoas vacinadas por dia em Manaus, segundo o vacinômetro da prefeitura. Menos de 4% da população do Amazonas tomou a segunda dose das vacinas e pode dizer que está imunizada. Por isso, a população ainda não pode baixar guarda. Ainda vai ter que manter por algum tempo as medidas de distanciamento social, o uso de máscaras e as mãos sempre limpas, e aumentar a cobrança para que as autoridades ofereçam mais e mais vacinas. 18 horas. Tudo bem, fechando mais uma edição do 18 horas e na apresentação Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares, edição de material DJ Luciano Mateus. E lá do aplicativo Mano, diretaço para transmitir aqui dos estúdios da Rádio Mix, o programa 18 horas, ele, o Wellington Trovão. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Assim, até amanhã. Amanhã a gente volta. Amanhã é sexta-feira, a partir das 6 da tarde, as principais notícias do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.